E a pecuária vive um momento de pujança, não é? Com recordes no preço da arroba do boi. E na entrevista do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, a gente está recebendo o consultor técnico da Acrimate, a Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso, Amado de Oliveira. E nós vamos conversar com ele sobre este cenário e as expectativas para o ano que vem. Boa tarde, consultor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores. Consultor, o que os telespectadores querem entender, e o senhor tem condições, lógico, de explicar, é por que a carne chegou nesse preço que ela chegou, não é? Um artigo assim é de luxo, né? Não. Inacessível para muita gente hoje. Não é. Na verdade, historicamente, Lúcio, isso é importante que a gente discuta aqui com o telespectador inteligente da Vila Real. O meio rural transferia renda rural para a sociedade urbana, que permitiu sempre que tivesse um salário mínimo muito aquém da necessidade básica das famílias. A economia vem se modernizando, os mercados mundiais vêm respeitando a carne bovina brasileira e demandando por esses produtos. A China teve um problema muito grave com peste suína africana e a base da alimentação deles é a proteína animal, no caso a suína, e elevaram assim, fortemente as exportações para aquele país e outros, a Arábia Saudita. Aumentou-se nesse período a habilitação de plantas frigoríficas, o governo federal atuou muito bem nesse quesito. A Arábia foram 8 plantas, mais 16 para a China, enfim. O mundo quer comer carne bovina brasileira e especialmente a Mato Grossense, que majoritariamente o nosso boi, o bovino abatido é terminado a pasto, portanto a carne de qualidade. Mas no caso do preço, eu até concordo com a chamada que você fez, o alto custo. Hoje nós temos um custo elevado para o consumidor em relação a meses atrás, mas nós temos historicamente um alto custo de produção. Agora, o que o consumidor quer saber hoje, né? Ele quer saber hoje é o seguinte, vai baixar o preço da carne ou não? Vamos por partes. Por partes? Vamos por partes. Picanha, a pecuária de corte, especialmente, tem uma característica muito importante. Para você comprar um carro, ele foi montado. Para você consumir carne bovina, o boi é desmontado. Então, nós temos vários agentes que precisam ser remunerados. Acontece que, vamos diretamente à questão que você está me provocando, da elevação do custo para o consumidor, tem uma cesta de problemas. Primeiro, no mercado interno. O governo federal, recentemente, lançou uma medida positiva, a gente não critica, liberando o fundo de garantia para determinadas camadas de trabalhadores. Importante medida, o dinheiro é do trabalhador, precisava aquecer mercados, não só de carne, mas em geral, e precisava que essas pessoas consumissem para melhorar a sua qualidade de vida. Esse pacote são 40 bilhões de reais, já entrou aí no mercado praticamente a metade disso, e isso vai acabar no mercado e impacta a economia como um todo. Se você tem uma ideia, 5, 6 anos atrás, a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa em que 62% dos beneficiários do Bolsa Família priorizava a compra de carne bovina quando recebia aquele benefício. Traduzindo, inclusive esclarecendo a entrevista da profissional de nutrição que falou há pouco, não é apenas uma cultura alimentar, é uma necessidade. Eu falo de forma muito confortável que quem não come carne bovina compra mais remédio. É fazer opção. Porém, tivemos essa questão no Fundo de Garantia. Agora, mais recentemente, entra a primeira parcela do 13º salário, já entrou a segunda, inclusive, dos poderes públicos, isso é importante. Vai entrando esse dinheiro na economia, aquece o mercado interno e aquece, desde janeiro de 2019, já tinha iniciativas da própria China em credenciar frigoríficos, os outros países tentando vender para a China porque estavam com problemas, como eu disse. O senhor quer dizer o seguinte, que a demanda maior do que a oferta é que fez aumentar o preço. Ponto. Quase economista, o nosso jornalista Lúcio Soares. O que acontece? Aumentamos as exportações e aumentamos o consumo interno. Saímos de uma seca muito grave. Mato Grosso foi notícias no mundo todo que estavam pegando fogo. O Mato Grosso pegou fogo. Evidentemente que, como eu disse inicialmente, o nosso gado majoritariamente era terminado a pasto. Com isso,
tivemos problema de pastagem, agravou-se em função de queima, que já vinha uma situação grave em função da ausência de chuvas. Então, mesmo que os animais confinados foram aumentados para quase 4 milhões, ainda faltou carne para o mercado interno. Traduzindo, Lúcio, para todos os telespectadores entender, o que é caro é o que é raro. Não tem como segurar. Porém, tem mais alguns efeitos. E aí, eles são totalmente exógenos, tanto ao setor primário, que é dentro da porteira, quanto à indústria, segundo segmento, né, que desmonta esse boi, como nós falamos. Sobe o preço da energia, sobe todos os custos de produção. No caso aqui em janeiro, tomamos um susto com a recriação de um FETAB e por aí vai. O custo de produção sobe para todo mundo. Né? Peraí, mas na escala que surgiu para a pecuária de corte, para o agro, no caso específico de Mato Grosso, foi muito forte. Aí quando alguém quiser uma resposta clara, por que aumenta? O IMEA divulgou um número, estou pegando a colinha aqui, por causa dos meus cabelos brancos eu posso falar errado, e não justifica o economista falar algo errado. Veja bem, de 2009 a 2019, a carne produzida pelo pecuarista, o valor que ele recebeu nesse período, os preços evoluíram em 194%, em 11 anos. O frigorífico, vendendo essa carne para quem vai vender, né, aquele cidadão que põe a barriga no balcão, ele aumentou o preço dessa carne para 234%. E o varejista, aquele que, veja bem, para que nós possamos colocar essa carne na gôndola, a vaca tem que ficar 9 meses prenhe e o animal nascer e viver mais de 18 a 24 meses, quase 3 anos o pecuarista cuidando dele. Mas o cidadão que coloca essa carne na mão da dona de casa, a variação de preço deles foi 335%. E agora a dona de casa com certeza quer que eu refaça a pergunta. Vai baixar o preço da carne, consultor? Importante essa pergunta porque me fez lembrar algo muito interessante. Eu falei no início que nós vimos transferindo renda para a sociedade urbana. Você não quis continuar nessa linha e eu respeitei. Você é o dono do microfone aí para indagar e é seu papel. Tá? Porém, nós viemos tomando preço, isso é importantíssimo. Nenhuma atividade do setor econômico primário forma preço. Nós tomamos preços. Quem forma o preço para nós é a própria indústria frigorífica. Nós vimos tomando preço e trabalhando, empatando, muitas vezes no vermelho, há mais de 10 anos. Então, além disso tudo, dentro desses 194%, que é inferior a 234% em 10 anos, do frigorífico, e muito inferior a 335%, tem uma recomposição de preço. O que nós podemos projetar no curto prazo em relação à carne? Ela dificilmente volta aos patamares de então, porque nós íamos voltar a transferir renda para a sociedade via preços aviltados para o setor primário. Não obstantemente, o varejo, que pouco é consultado, inclusive, é uma provocação que eu faço agora para o meu amigo Lúcio Soja, pouco é consultado para vir aqui nessa bancada e explicar por que ele vende tão caro se o setor primário da economia fala que ele é o que menos é remunerado nessa cadeia da carne. Importante instrumento, importante produto alimentício para a sociedade sobreviver nesse planeta. Consultor, um outro questionamento. As leis e as circunstâncias, até sazonais, que regem aí o mercado, seja ele interno ou externo, né? Elas mudam, né? Agora, o que se coloca é o seguinte, a gente falava aqui agora há pouco de oferta e de demanda, né? Nós temos aqui o maior rebanho bovino do país, né? É uma oferta boa, não é? E a demanda tem superado isso? Para que o produto encarecesse tanto como encareceu nos últimos meses, aí, principalmente lá no varejo, em um aumento aí de 50%. Né? Nós podemos discutir o preço no setor, nos 3 setores, sem nenhum problema. Só que os preços recebidos pelos produtores não é ele que faz. O último elo da cadeia é ele quem faz. Agora, 30 milhões de cabeças, Mato Grosso está passando uma transformação muito importante, a Acrimate lidera esse processo, enquanto à produção bovina. Nós somos o maior produtor de cabeças de gado. Mato Grosso, a atual diretoria executiva da Acrimate, ela encomenda
estudos da área técnica e de institutos, para que nós possamos nos tornar o maior produtor de arroba de gado por hectare. E isso está acontecendo, só que é um processo lento, Lúcio, porque é a adoção de tecnologia, não é nem só não é tanto pesquisa, mas a adoção do que existe. Veja você que em 2018, em 2008 a 2018, em 2008 apenas 3% dos animais abatidos, ele tinha menos de 24 meses. Em 2018 chegamos a 18%, em 2019 chegamos a 18% disso. Ora, isso é aumento a quantidade de arroba por hectare de pastagens. Enfim, o produtor faz seu papel. Agora, a cada minuto nascem 25 brasileirinhos. Eu gostaria muito que esses brasileirinhos que estão nascendo continuem tendo a qualidade de vida que eu e você temos. Podemos sim, junto com a equipe de televisão, dia a dia consumir carne bovina, a melhor carne para a sobrevivência do homem nesse planeta, que aliás, não há outra alternativa a não ser, né, pela fotossíntese, crescimento de pastagens, chuva para a agricultura, alimento para a sociedade brasileira. Está escrito na Agenda 21 do Brasil isso. É a agropecuária que dá a possibilidade da gente consumir meio ambiente, inclusive com sustentabilidades, nesse número que eu me lembrei que passei aqui agora. E concluindo, é para a gente saber se vai aumentar ou se vai abaixar o preço da carne, a gente depende do mercado. Essa pergunta, nesse momento, ela é bastante, deixa qualquer economista confortável. Por quê? Nós estamos na época de festejos natalinos e Réveillon, etc. Nesse momento, o que a sociedade pensa? Vamos comemorar. Muitos nem têm o que comemorar, mas acabam comemorando. Quando chega janeiro, nós vamos nos preocupar. É a matrícula, a rematrícula dos filhos, é uniforme, é livros, enfim, as contas que não foram pagas ainda das comemorações. Claro que isso impacta o mercado. A gente pensa... Aí tem que economizar na picanha. Ou não? Cada picanha algum estadista aqui em Mato Grosso disse que tinha que tributar a picanha. Cada boi só tem 2 picanhas e se for picanha mesmo, é 1,1 kg cada uma delas. Então a picanha é uma especiaria dentro do boi que é desmontada para o consumo. Mas a minha linha de raciocínio era a seguinte: em janeiro, evidentemente, a gente tem a expectativa histórica de redução de consumo. Agora, isso não quer dizer que reduz preço, porque nós ainda não temos todos os animais terminados a campo para ir ao mercado. Consultor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós agradecemos a oportunidade, em nome da diretoria da Acrimate, de estar prestando esse serviço de esclarecimento e a emissora, Lúcio, que sempre coloca esses temas em discussão para que a sociedade conheça a realidade e cobre de quem tem que cobrar as suas demandas. Muito obrigado, boa tarde.